Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Priscila Duarte Pessoa, médica ginecologista e obstetra, aprimoranda da endoscopia ginecológica do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre miomectomia videolaparoscópica. Para isso, convidamos o Dr. Gustavo Barizon, médico ginecologista e obstetra, coordenador do aprimoramento de endoscopia ginecológica no Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da pós-graduação de cirurgia robótica. Olá, Dr. Gustavo. Oi, Pri, tudo bem? Muito feliz aqui de estar conversando com você e ainda mais sobre esse tema que a gente gosta tanto, né? Isso aí. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da miomectomia laparoscópica. Em relação às limitações, assim, eu queria que o doutor falasse um pouco para a gente sobre volume do mioma, localização, a paciente com cirurgias prévias, qual que é a dificuldade da cirurgia laparoscópica nesses casos. Perfeito. Bom, então, primeiramente, vou estar dando um salve para todo mundo que está acompanhando a gente, boa tarde para todo mundo. Realmente, esse é um tema, como a Pri falou e a gente começou dizendo, tema de fundamental importância em endoscopia ginecológica e por ser um procedimento de alta complexidade, né? E essa é uma pergunta, Pri, que é uma pergunta que é muito controversa e não existe, de fato, uma indicação absoluta para a gente fazer uma miomectomia de forma minimamente invasiva, laparoscópica, e uma contraindicação para fazê-la, né? No que diz respeito a volume uterino, localizações de miomas e cirurgias prévias. Claro que existem alguns fatores perioperatórios, fatores de indicação de cirurgia, que talvez dificultem a cirurgia, triem a nossa avaliação da paciente candidata à miomectomia para nós pensarmos em possíveis dificuldades, né, a serem encontradas. Então, vamos dizer assim, né, existia, né, no começo da introdução da laparoscopia um limite, tanto para a histerectomia como para a miomectomia, um número que talvez fosse um bom senso para indicar uma via minimamente invasiva, que seria um útero de 200, 300 centímetros cúbicos, embora, novamente, isso não existe uma regra. Da mesma forma, nós sabemos que miomas que talvez estejam localizados mais profundamente tenham um pouco mais de dificuldade técnica do que os miomas subserosos. Mas os miomas subserosos, de outro lado, não são miomas tão candidatos à miomectomia, né? E com relação às cirurgias prévias, sim, a paciente que tem uma, duas, três cirurgias prévias, sejam elas transversas, afarentil ou medianas, né, as medianas mais do que as transversas, elas são pacientes que têm previsivelmente maior dificuldade técnica no intraoperatório. Então a gente sabe que nós talvez esperamos um pouco mais de dificuldade nesses casos, em miomectomia laparoscópica. Daí temos a grande vantagem também que advinda da plataforma robótica para esses casos de maior dificuldade. Então, talvez eu colocaria aqui, para facilitar de forma didática, né, embora não haja esse consenso novamente, quando a gente está falando em laparoscopia convencional e não robô assistida, que a gente tem uma boa vontade, talvez, em indicar casos de miomectomia até um volume de 300 e 400 centímetros cúbicos. Mais que isso, você espera uma dificuldade maior e uma possível vantagem de fazer uma técnica convencional aberta. Tá? A localização do mioma não diria que talvez seja uma grande limitação, mas talvez o número de miomas. Miomectomias múltiplas laparoscópicas, você vai encontrar maior dificuldade. Então, cabe ao cirurgião fazer essa análise minuciosa. O quanto vale a pena eu fazer essa cirurgia minimamente invasiva, né? A paciente ela vai ter menos incisões, mas talvez um tempo perioperatório maior, né, Pri? Então, eu acho que esses parâmetros são importantes numa avaliação pré-operatória, colocar as cartas na mesa, expor para a paciente o risco, né? E a gente fazer juntos um score, né? Uma estratificação de riscos e o que é melhor para aquela paciente, né? O que você acha? Também claro que da expertise do cirurgião, né? Isso vai ser levado muito em conta, porque aumenta o tempo cirúrgico, aumenta até mesmo o risco de conversão para cirurgia aberta, né? Da gente entrar pensando num tipo de abordagem e acabar tendo que converter a cirurgia por causa de sangramento, de tempo operatório prolongado e de dificuldade de acesso mesmo a todos os miomas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E não que converter, né, seja um demérito, muito pelo contrário, né, a gente tem que atingir o nosso objetivo, né? O objetivo daquela paciente, no caso, é preservar o útero da paciente, tirar os miomas, né? Então, se a gente eventualmente entrou achando que era um cenário
e encontrou múltiplos miomas. Às vezes acontece quando a gente tem uma defasagem de exames de imagem, uma avaliação pré-operatória ruim, né? E às vezes encontramos de forma inesperada mais miomas do que a gente estava imaginando. Muitas vezes a gente tem que, vamos repensar, será que vale a pena a gente continuar aqui com dificuldade, de forma minimamente invasiva, aumentar o risco perioperatório dessa paciente? E converte, tira os miomas e a paciente sai feliz, e o cirurgião também, né? Mas de forma pré-operatória, eu acho que a gente tem que colocar tudo na mesa, ver a experiência da equipe, que nem a Priscila falou, né? O quanto que o cirurgião está habilitado em fazer sutura, né? Sabendo que são 3, 4, 5, 6 miomas. Opa, será que eu seguro esse sangramento intraoperatório? Sabendo que são miomas muitas vezes difíceis de serem localizados, miomas que estão mais voltados para a cavidade, né? Então, isso tem que ser avaliado, e como uma limitação, eu colocaria isso que a Bri falou. A experiência da equipe, muitos miomas, úteros muito volumosos. Opa, é motivo pelo menos para a gente dividir ali figurinha, ver se de fato vale a pena seguirmos de forma minimamente invasiva. Certo, com certeza. Continuando assim nesse raciocínio, né? A gente passa então pensando na enucleação do mioma, pensando que a gente tem diversos miomas para abordar, quais seriam as suas táticas aí da melhor abordagem, técnica de nucleação, incisão? Perfeito. Eu acho o seguinte, né? Essas técnicas são todas muito válidas, né? São técnicas descritas e que são reprodutíveis, e até no nosso aprimoramento de endoscopia ginecológica, quando temos miomectomia, a gente tenta enfatizar, justamente para poder facilitar a reprodutibilidade da cirurgia e a segurança do procedimento. Então, técnicas de enucleação, em primeiro lugar, para a gente fazer uma enucleação adequada, a gente tem que pensar nas melhores incisões do útero, né? Então, seguir uma linha de incisão favorável ali para você encontrar um plano de clivagem favorável, pensando também depois na sua sutura. Então, tudo começa você pensando bem na sua incisão. Você faz uma incisão ali fúndica, posterior, pensando na sua facilidade posterior de fazer a sutura. Uma vez feita a incisão, a sugestão para a gente fazer essa enucleação é uma pinça bipolar, fazendo ali uma hemostasia delicada dos planos, né? Até encontrar de fato aquele plano de clivagem. Outra dica interessante, o plano de clivagem do mioma, onde você vai começar a fazer a sua dissecção, é um plano que ele costuma ser avascular, né? Então, você faz a sua incisão, vai fazendo a sua cauterização bipolar, a sua hemostasia no plano. Quando você encontra um plano com característica esbranquiçada, mais nacarada e avascular, é sinal de que você está no ponto certo. E aí você pode usar sempre tração e contratração, né? Uma pinça do auxiliar, uma pinça, um tenáculo ou um posi do auxiliar, fazendo uma tração adequada, e você usando uma pinça dissectora, um bipolar, como eu disse, na sua mão esquerda, e uma outra pinça, um Grasper, facilitando movimentos assim de contorno, né, do mioma. Isso pode ser uma boa estratégia para enucleação. Uma outra coisa que eu não falei também, que eu acho que a Priscila deve comentar mais para frente, em hemostasia, mas que acaba também servindo como uma técnica de enucleação, é o uso da solução de vasopressina, né? A solução de vasopressina, né, Pri, ela disseca o plano adequado e também pode ajudar, se bem aplicada, né, pode ajudar na identificação desse plano. Sim. Que se torna ainda mais avascular e facilita essa enucleação. É uma etapa difícil da miomectomia, ainda mais quando a gente não tem a disponibilidade do uso da plataforma robótica. Então, exige bom treinamento de propriocepção das mãos do cirurgião laparoscópico e um bom auxílio laparoscópico também. Eu acho que o ponto-chave aí é realmente achar o plano de dissecção, né? É o que vocês Sem dúvida falam pra gente, né? Se tá sangrando muito, se não tá fácil, se não tem contratração e tração adequada, que tá soltando mioma, é porque a gente tá no plano errado. Reveja exatamente. O plano, porque ele tá ali e aí vai facilitar a cirurgia mesmo, né? Perfeito. Existem exceções, né, que são os adenomiomas, né, que aí você começa a perceber uma dificuldade. São as adenomiomectomias, que não deixam de ser miomectomias, né, elas são difíceis por isso. A gente não encontra aquele plano nítido para fazer nucleação. O cirurgião fica procurando, incisando, né, o miométrio, endométrio sangrante, como você disse, difícil de achar o plano, o movimento ainda se torna mais difícil ainda, né, mas a miomectomia com mioma, o fibroma, né, bem definido, você encontra exatamente o plano
bem definido, avascular, aquela superfície branquinha, e o mioma ele é um nódulo, né? É um nódulo relativamente organizado de tecido muscular, né? E fibroblasto, então ele brota, né? Ele acaba se soltando ali de uma forma, é para ser assim, né? De uma forma ergonômica, né? E funcional, né? Tá certo. E a incisão, a gente usa bastante incisão em cunha, né, Gu? Para facilitar Isso. a costura, né? Exatamente. A incisão, Pri, né, a gente com certeza tem que pensar na incisão. A primeira coisa, como você vai planejar bem a sua miomectomia de forma tática, entender, que nem eu disse para vocês, a posição do mioma, pensar na frente da sua sutura, né? Muitas vezes a incisão que você faz, depois de enuclear o mioma, ela muda a direção. Né? A gente faz uma incisão, às vezes anterior, longitudinal, quando você vai suturar, ela virou, pela distorção anatômica do útero, ela virou uma incisão transversal. Então, entender muito bem a anatomia para você planejar essa incisão, entender bem a anatomia do útero, entender onde estão os anexos, né? Enxergar bem ali a tuba, o ligamento uterovárico, para você ter um bom parâmetro anatômico e aí sim pensar nessa incisão, fazer uma incisão anterior, a posterior costuma ser melhor, longitudinal. Isso que você falou é fundamental. A gente costuma fazer uma incisão em cunha, porque não é tão raro o mioma aumentar, distender muito ali a parede miometrial, e quando você tira o mioma, ele fica com um espaço morto ali, miometrial frouxo, né? Um pouquinho de tecido excedente não tem problema, porque o útero ele é um órgão muscular e ele vai fazer um miotamponamento, ele tem uma contração das fibras miometriais e ele fica bonitinho depois no canto dele. Mas a gente tem esse costume de fazer uma incisão em cunha, justamente para poder otimizar esse tecido miometrial. E ajuda, né, Pri? Ajuda a aproximar, né? A borda e até depois na hemostasia mesmo, né? Porque facilita a sutura, tem uma sutura com menos tensão, né? E com menos espaço morto, de que pode ficar. Acaba sendo um princípio parecido com o princípio do pós-parto. Ah, sim, é. É verdade. Mais hemostático e ajuda muito. E miomectomia, se a gente não pensar em técnicas de hemostasia, a gente vai passar a cirurgia com dor de cabeça. A gente até comentou, né, um pouquinho da hemostasia já da vasopressina, comentou um pouco do uso do bipolar, que a gente acaba na incisão e na dissecção dos planos, a gente já vai fazendo uma hemostasia com o bipolar. E assim, o que mais que você acha que durante a sutura? Eu acho que a sutura seria um ponto essencial aí também na hemostasia, né? Pri, você tocou num ponto-chave na miomectomia, que é a hemostasia, né? É o que a gente mais discute em eventos, em discussões sobre técnica em miomectomia, é como otimizar a hemostasia, que é o que deixa o cirurgião angustiado ali no intraoperatório, é o que de fato vai trazer uma repercussão para a paciente, complicações potencialmente graves, né, que podem fazer com que a paciente precise de transfusão, às vezes precisa de um pós-operatório em UTI, dependendo do grau de sangramento. Então, é o que a gente tem que talvez trabalhar e estudar, sistematizar essas técnicas para justamente permitir maior segurança intraoperatória. Então, primeira coisa, de fato, o uso do bipolar, você precisa ter uma energia adequada para tentar otimizar isso durante todo o seu procedimento. O bipolar ajuda, sim, nessa dissecção, na enucleação, como você disse, mas muitos vasos ali são vasos calibrosos do mioma, então o bipolar às vezes não dá conta, né? Então, a sutura, saber suturar de forma adequada é fundamental, né? O uso da vasopressina no início da cirurgia, né, antes de você fazer a incisão, tanto para permitir a dissecção do plano de clivagem como a hemostasia, também ajuda, né? Mas existem casos, Pri, que você sabe, né? Miomas muito volumosos, né? Ou miomas múltiplos. O paciente que tem 30, 40 miomas, que a vasopressina ela ajuda, mas às vezes ela não é suficiente. Então, a gente tem que lançar mão de outras táticas cirúrgicas intraoperatórias. Uma delas, que é descrita, é a ligadura das artérias uterinas, que a gente tem também, a gente usa pouco menos frequentemente do que a vasopressina. A vasopressina costuma segurar na maioria das vezes, mas nesses casos mais difíceis, né, casos que a gente sabe que vão ter potencialmente mais sangramento, a gente pode fazer uma ligadura da artéria uterina ou temporária, né, a gente disseca ali a região do retroperitônio,
no compartimento posterior, identifica ali pela artéria umbilical obliterada o ponto de cruzamento com a artéria ilíaca, né, a saída da uterina da ilíaca, identifica o ureter, lateraliza ele, tem uma técnica ali descrita, se o pessoal quiser procurar lá na academia, a gente mostra alguns vídeos, identifica o ponto exato de você fazer a janelinha no retroperitônio, pum, coloca um clipe ali no começo da cirurgia, coloca um clipe de um lado, disseca do outro lado, deixa o clipe, seguimos a miomectomia, né? Você vai perceber um controle importante do sangramento. Importante, né, Pri, colocar delicadamente esse clipe, não apertar tanto, porque nós vamos ter que tirar ele depois, né? E aí faz a miomectomia, conduz, depois de forma delicada, você traciona aquele clipe ali, ele consegue sair sem rasgar, sem ferir a artéria uterina, o vaso uterino. Embora, a gente fala assim, mas tem que tomar cuidado para não selar o vaso uterino, embora existe também descrito na literatura a ligadura permanente da uterina. Né? Você faz, ligadura permanente, lembrar que o útero tem várias irrigações anastomóticas que provêm das artérias gonadais, então você acaba diminuindo ali um pouco da vascularização permanentemente da uterina, mas conta com o restante da vascularização do útero das outras vias de irrigação. A gente costuma fazer ou a vasopressina ou a ligadura temporária da uterina. Existem alguns colegas que gostam de usar, dependendo do sangramento intraoperatório, lançar mão de misoprostol, né? Tá descrito na literatura você usar também. Ácido tranexâmico, também é uma outra alternativa. Você lembra de mais alguma coisa aí na cabeça que vem? Ergo, né? Ergo, verdade. Ergo é verdade. Petrícia, né? Da atonia uterina, Não, né? mas é descrito, é verdade, é descrito também, embora não sejam realmente para fins ginecológicos, né, as primeiras alternativas, mas é descrito, você pode usar, acho que dependendo do grau do sangramento, né, tudo é válido, né, mas o fundamental é hemostático, Então, é uma alternativa. e a sutura? Eu acho que a sutura aí vai fazer um papel fundamental, né? Que às vezes É distancia, isso que... por exemplo, a ligadura das uterinas, né? Dependendo de como é que for aí o sangramento intraoperatório e tudo mais. Claro que a ligadura é Perfeito. uma programação, é uma coisa que a gente vai fazer antes, né? De começar a miomectomia. Mas a grande Sem maioria dúvida. fala com a sutura, né, Gu? Sem dúvida. A técnica hemostática, ela começa ali no momento que você entrou com a câmera, você já começa a pensar, esse útero aqui, acho que eu vou tentar fazer com vasopressina esses miomas. Ou então já, acho que eu vou prever o sangramento, é um mioma cannonball, que a gente chama bola de canhão, assim, eu vou fazer uma ligadura de uterinas, porque a vasopressina, ela não vai segurar o mioma inteiro. E fundamental, técnica de sutura. Né? Hemostasia é uma sutura adequada, aproximação do leito, incisão, então é um procedimento trabalhoso, isso precisa ser pensado e a habilidade do cirurgião é fundamental. Tem aquela sutura tipo bola de beisebol, ela é bastante hemostática. Boa. A gente usa bastante, quer falar um pouquinho? Sem dúvida. As técnicas de sutura, elas são importantes para hemostasia, para reconstituição anatômica do útero, né? Daí também a importância do planejamento, como a gente disse, para você não seguir o trajeto da incisão. Muitas vezes a gente se vê muito próximo de tuba, né? Então, por isso que é importante a gente saber fazer a linha de incisão certa e o tipo de sutura. Essa sutura que a Priscila falou, que chama sutura em bola de beisebol, ela acaba invaginando as paredes, né? As duas margens da incisão, e isso acaba sendo mais hemostático, né? Fica com um aspecto bem parecido mesmo com bola de beisebol. Esteticamente também fica mais agradável, né, de se ver, e funcionalmente também, que você acaba sendo um hemostático de um lado e invaginando as paredes, né, as duas margens da ferida, permitindo assim um aspecto anatômico preservado do útero, né? Fica só serosa exposta, né? A gente evita de deixar qualquer parte de miométrio exposto, né? Existem alguns, não existe também, né, Pri? A gente sabe que não existe uma melhor sutura em relação à outra, né? Sutura contínua, sutura pontos separados. Mas quando a gente está falando em miomectomia, normalmente você está pensando numa situação em que você tem o útero sangrando, né? Você precisa ser ágil e você precisa ser seguro e eficiente na sutura. Então, nos traz uma boa vontade de fazer uma sutura contínua. E vale aqui a gente comentar também, né, Pri, do fio barbado e do fio não barbado, né? Em miomectomia laparoscópica tem esse artifício, essa ferramenta que é o fio barbado, né? Que a gente acaba poupando um pouquinho do tempo e não precisa dar o nó, né? Você acaba passando na bolinha ali do fio e isso pode ser visto como uma vantagem. A gente gosta bastante de usar em miomectomia laparoscópica, principalmente nos planos profundos. Você sabe que você precisa ser rápido, ágil para controlar o sangramento. Então o fio barbado acaba fazendo com que a gente ganhe mais tempo, embora
a gente sabe, né, que não tem na literatura o que é melhor, o que é pior, do ponto de vista de deiscência e rotura uterina também, né? Isso aí. E aí a gente tirou o mioma, o útero tá suturado, bonitinho, agora a gente tem que tirar a peça, né? Isso virou outro problema, né? A gente tem a tendência, né, com o advento de robótica e tudo mais, bom, vamos fazer úteros grandes, né, pacientes com múltiplos miomas, 15, 20 miomas. Então o cirurgião teve aquele trabalhão, bom, e agora? O que fazer com esses miomas? Precisamos tirar de algum jeito. Só não pode fazer o funny steel, né, Pri? Para tirar as... Não, brincadeira, gente. Existem algumas alternativas, né? O que fazer com essas peças intraabdominais? Nós, no Einstein, no nosso programa de aprimoramento, a gente tem a boa vontade, né? Nós temos a escola de fazer a exérese das peças via vaginal, né, Pri? A gente faz uma colpotomia posterior, tira o manipulador, faz uma colpotomia posterior ali atrás do compartimento posterior da pelve, protege as peças, né, sempre, né, nós vamos falar um pouquinho de proteção das peças, protege, coloca todas no endobag e vamos tirar ali, vamos para a via vaginal, fragmentar as peças quando necessários por via vaginal. Então a gente usa algumas técnicas, né, o Excite é uma que a gente gosta de usar, precisa de bons auxiliares para dar um bom campo para você na via vaginal, suspender as pernas da paciente e a gente consegue fazer essas incisões, né, múltiplas nos miomas de forma a alongar, é como se fosse um morcelamento, né, a frio por via vaginal. Isso é um gosto da equipe, né? Mas existem técnicas de morcelamento eletromecânico, né? Você pode usar um morcelador eletromecânico sempre protegido, coloca por via um dos trocárteres ali, você coloca o morcelador, fragmenta os miomas dentro do bag e tira eles pela via abdominal. Podemos fazer essa fragmentação, a técnica do Excite, do morcelamento a frio, por um dos trocárteres também. Podemos fazer por uma incisão. Amplia um pouquinho a incisão, coloca ali um retrator de ferida, né, Pri? Colocamos um retrator de ferida, otimiza ali a incisão para você ter uma visão boa, né? E aí faz essa fragmentação também por via transdérmica. Como desvantagem dessa técnica é que talvez você tenha um pouquinho de ampliação ali da incisão, a paciente precisa ganhar um pontinho a mais ali, então por isso que a gente tem esse gosto nosso por fazer por via vaginal, mas são alternativas, né, Pri? Você pensa em mais alguma? Acho que, na verdade, o importante mesmo é a proteção. Acho que independente de tirar aí, né, seja Sem pela dúvida. incisão umbilical, quick-site ou via vaginal, acredito que proteger a peça é o principal, porque a gente vai mandar essa peça para anátomo e a gente espera que seja um mioma, mas pode ser uma variante maligna, né, um sarcoma, e aí a gente não pode espalhar esse tecido na cavidade. Acho que é o principal aí. Sem dúvida. Não, isso é fundamental. A gente sabe, né, de casos descritos já de morcelamento, quando você tinha certeza absoluta que era um mioma uterino, fragmentou, né, sem proteção, e a paciente depois no pós-operatório evolui com uma carcinomatose por um diagnóstico inesperado de sarcoma. Então, proteção da peça é fundamental, dá mais trabalho, você tem que montar o bag dentro da cavidade, colocar os miomas, por isso que a gente faz isso desde sempre, né, para a retirada de peças, mioma, de tal forma que isso se torne bem reprodutivo, e hoje já é um dia a dia, né, Pri? A gente já sabe colocar bem ali fácil, via vaginal, protege, e já virou rotina praticamente, né? E se a gente está fazendo a miomectomia na paciente, é porque a gente não quer fazer a esteré, né? Claro que a esteré Sem dúvida. que acaba sendo um pouco mais fácil, né? Pensando em todas essas dificuldades da miomectomia, porque, de modo geral, a paciente tem desejo reprodutivo. Depois da miomectomia, Claro. a gente vai liberar ela para engravidar quando? Outra discussão. Só pergunta difícil, hein, Pri? Essa é uma pergunta também controversa, né? A literatura, Pri, a gente sabe, né, que de uma forma geral libera com 3, 4 meses pós-procedimento para a paciente engravidar. Mas a gente fica meio receoso, né? Dependendo da extensão da miomectomia, profundidade com que estava aquele mioma, o tamanho do mioma, o mioma, que nem eu disse, bola de canhão, como é que você vai liberar a paciente 3 a 4 meses? Então, isso eu acredito que é uma padronização meio generalizada, mas tem que individualizar cada caso, às vezes um miominha subseroso, que você acabou tirando de oportunidade em outro procedimento, não precisa esperar 3, 4 meses para a paciente engravidar, né? Um mioma que você sabe que você não deixou nenhuma área frágil daquele miométrio. Mas, de uma forma geral, a gente tem o costume de segurar pelo menos 6 meses. Já precisei, em alguns casos, por gosto mesmo, por segurança, do cirurgião,
segurei 1 ano já em miomas muito volumosos, ou miomectomias múltiplas, que você faz múltiplas incisões no útero, né, que você tem um receio, um medo, assim, de rotura uterina, e que isso pode acontecer, né. Outra coisa, né, que precisamos colocar aqui, né, Pri, esses casos de miomectomia múltipla, miomas grandes, cesárea, né. Se a paciente engravidar, a cesárea é imperativa. Tá certo. E em relação à via, não faria diferença, assim, do tempo de gestação? Se for laparotômico, Ah, eu acho que isso não. Eu acho que isso não. Você poderia até justificar, na laparoscópica a sutura tem uma chance de estar mais frouxa, mas isso não é uma justificativa, né? Contando com um cirurgião habilidoso, né? Que consegue fazer uma sutura adequada. Exato, exato. Então, você tem uma confiança na sua sutura, eu manteria a mesma orientação, o mínimo aí, para esses casos difíceis, casos com indicação, vamos dizer assim, o mínimo de 4 a 6 meses, pensando um pouquinho mais nos 6 meses, e dependendo, às vezes até 1 ano. tá, joia, Gu, acho que foi isso. Muito obrigada pela participação. Acho que a discussão foi Eu que bastante agradeço. dura, né? Espero que o pessoal aí tenha gostado desse episódio e que possa aí aproveitar mais aí com a gente na Academia Digital Einstein. Eu que agradeço, excelentes perguntas, excelente roteiro, e também espero que o pessoal tenha aproveitado. Um beijo e obrigado.